Dia 30 de março. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Deuteronômio 13, 1, 15, 23, Lucas 8, 49, 6, Salmo 71, 1, 24 e Provérbios 12, 5, 7. Deuteronômio 13, 2.1, 15, 23. Deuteronômio 13, 2.1, 18. Versículo 1. Tudo o que eu lhes ordeno, cuidem em cumprir. Nada acrescentem nem tirem. Versículo 2. Se surgir entre vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio. Versículo 3. E o sinal ou prodígio acontecer, e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los. Versículo 4. Não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Versículo 5. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Versículo 6. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou desviar vocês do caminho que o Senhor ordenou que seguissem. Eliminem o mal do meio de vocês. Versículo 7. Se seu irmão, filho de sua mãe, ou seu filho ou filha, ou a mulher que você ama, ou seu amigo íntimo secretamente o instigar, dizendo: vamos adorar outros deuses, deuses que nem vocês nem os seus antepassados conheceram. Versículo 8. Deuses dos povos ao redor, próximos ou distantes, de uma extremidade à outra da terra. Versículo 9. Não ceda a ele nem o escute. Não tenha piedade dele. Não o proteja nem o encubra. Versículo 10. Terá que matá-lo. Seja você o primeiro a lançar a mão contra ele, e depois todo o povo. Versículo 11. Matem-no pedradas até morrer, porque tentou desviar vocês do Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Versículo 12. Todo Israel ouvirá e temerá, e ninguém mais fará algo tão mau. Versículo 13. Se você ouvir que, numa das cidades que o Senhor, seu Deus, está dando você para habitar. Versículo 14. Homens perversos surgiram entre vocês e desviaram o povo da sua cidade, dizendo: vamos adorar outros deuses, deuses que vocês não conheceram. Versículo 15. Então investigue o caso com diligência. Se for verdade, se comprovar que tal abominação aconteceu entre vocês. Versículo 16. Destrua totalmente aquela cidade e tudo que nela há. Matem até os animais com a espada. Versículo 17. Ajuntem todos os despojos no meio da praça e queimem a cidade e tudo que nela há, como oferta ao Senhor, seu Deus. Ela ficará para sempre ruína, e nunca mais será reconstruída. Versículo 18. Nada do que for destinado à destruição ficará em suas mãos, para que o Senhor se afaste de seu furor e lhes conceda misericórdia, e os multiplique como jurou aos seus antepassados. Deuteronômio 14, 1 e 29. Versículo 1. Vocês são filhos do Senhor, seu Deus. Não façam cortes no corpo nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos. Versículo 2. Pois vocês são povo santo para o Senhor, seu Deus, e o Senhor os escolheu para serem seu tesouro pessoal, dentre todos os povos da terra. Versículo 3. Não comam nada que seja proibido. Versículo 4. Estes são os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, o bode. Versículo 5. O veado, a gazela, o gamo, o bode montês, o antílope, o bode selvagem e a ovelha montês. Versículo 6. Podem comer qualquer animal que tenha o casco fendido e dividido em duas unhas que rumina. Versículo 7. Contudo, dos que ruminam ou têm o casco fendido, não comam o camelo, o coelho e o arganaz. São impuros. Versículo 8. O porco também é impuro, embora tenha o casco fendido, não rumina. Não comam a carne deles nem toquem em seus cadáveres. Versículo 9. De tudo que vive nas águas, comam o que tem barbatanas e escamas. Versículo 10. Mas não comam nada que não tenha barbatanas nem escamas. É impuro. Versículo 11. Podem comer qualquer ave pura. Versículo 12. Mas estas são as que não devem comer: a águia, o urubu, a águia marinha. Versículo 13. O milhano, o falcão, o abutre. Versículo 14. O corvo. Versículo 15. A avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião. Versículo 16. O mocho, a coruja pequena, o ibis. Versículo 17. A pelicana, o abutre branco, a coruja do deserto. Versículo 18. A cegônia, a garça, a polpa e o morcego. Versículo 19. Todos os insetos que voam são impuros, não os comam. Versículo 20. Mas qualquer criatura que voa e é pura, vocês podem comer. Versículo 21. Não comam nada que encontrarem morto. Podem dá-lo ao estrangeiro que vive em suas cidades, ou vendê-lo a outros povos, pois vocês são povo santo para o Senhor, seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da sua mãe. Versículo 22. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Versículo 23. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e os primogênitos dos seus rebanhos, na presença do Senhor, no local que ele escolher, para aprenderem a temer sempre o Senhor, seu Deus. Versículo 24. Mas, se o local for longe, vocês não puderem levar o dízimo. Versículo 25. Vendam-no, levem o dinheiro e comprem o que quiserem: carne, vinho ou outra bebida fermentada. Comam e alegrem-se ali, na presença do Senhor. Versículo 26. Não se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não têm propriedade entre vocês. Versículo 27. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos do ano e armazenem-nos em suas cidades. Versículo 28. Para que os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem entre vocês venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em tudo que fizerem. Deuteronômio 15, 23. Versículo 1. Ao final de cada 7 anos, você fará o cancelamento das dívidas. Versículo 2. Este é o modo como se fará o cancelamento. Todo credor cancelará o que tiver emprestado ao seu próximo. Não exigirá pagamento do seu próximo ou do seu irmão, pois o cancelamento das dívidas foi proclamado pelo Senhor. Versículo 3. Você poderá exigir pagamento do estrangeiro, mas cancelará o que o seu irmão lhe deve. Versículo 4. Não deverá haver pobres entre vocês, pois o Senhor os abençoará ricamente na terra que ele lhes dá por herança. Versículo 5.
contanto que obedeçam fielmente ao Senhor, seu Deus, e cuidem em cumprir toda esta lei que hoje lhes ordeno. Versículo 6. Pois o Senhor, seu Deus, os abençoará conforme prometeu. Vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Versículo 7. Se houver algum pobre entre vocês em qualquer cidade da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não endureçam o coração nem fechem a mão ao seu irmão necessitado. Versículo 8. Pelo contrário, abram a mão e emprestem-lhe o que ele precisar. Versículo 9. Cuidado, não pensem. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está próximo, e por isso sejam mesquinhos e se recusem a ajudar o seu irmão. Ele clamará ao Senhor contra você, e você será culpado de pecado. Versículo 10. Dê-lhe generosamente, e sem relutância no coração, pois, por isso, o Senhor, seu Deus, os abençoará em tudo que fizerem e em tudo que puserem a mão. Versículo 11. Haverá sempre pobres na terra. Por isso, ordeno que você abra a mão em favor do seu irmão, do necessitado e do pobre na terra. Versículo 12. Se um hebreu ou hebreia for vendido você, trabalhará para você durante 6 anos. No 7º ano, você o libertará. Versículo 13. E, ao libertá-lo, não o mande embora de mãos vazias. Versículo 14. Forneça-lhe generosamente o que precisar, ovelhas, trigo e vinho. Dele conforme o Senhor, seu Deus, o tiver abençoado. Versículo 15. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, seu Deus, o redimiu. Por isso, hoje lhe dou esta ordem. Versículo 16. Mas, se o servo disser, não quero sair, porque ama você e sua família e está bem com você. Versículo 17. Então, tomando um furador, você lhe furará a orelha contra a porta, e ele será seu servo para sempre. Faça o mesmo com a serva. Versículo 18. Não considerem difícil libertá-lo, pois ele trabalhou para você 6 anos, custando metade do salário de um trabalhador contratado. E o Senhor, seu Deus, os abençoará em tudo o que fizerem. Versículo 19. Consagre ao Senhor, seu Deus, todo o primeiro macho de seus rebanhos. Não tosqueie o primeiro cordeiro, nem o utilize para trabalho. Versículo 20. Comam-no cada ano com a sua família, na presença do Senhor, no local que ele escolher. Versículo 21. Se o animal tiver defeito, se for coxo ou cego ou tiver qualquer defeito grave, não o sacrifiquem ao Senhor, seu Deus. Versículo 22. Comam-no em suas cidades. Tanto cerimonialmente puro como impuro podem comê-lo, como se come gazela ou veado. Versículo 23. Mas não comam o sangue, derramem-no no chão como água. Lucas 8, 49 e 6. Lucas 8, 40 e 56. Versículo 40. Quando Jesus voltou, a multidão recebeu com alegria, pois todos estavam esperando por ele. Versículo 41. Então chegou um homem chamado Jairo, líder da sinagoga. Prostrou-se aos pés de Jesus e suplicou-lhe que fosse à sua casa. Versículo 42. Pois sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o comprimia. Versículo 43. Havia uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Versículo 44. Ela chegou por trás de Jesus, tocou na borda de seu manto e imediatamente sua hemorragia parou. Versículo 45. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram, e Pedro disse, Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Versículo 46. Mas Jesus respondeu, alguém tocou em mim, eu sei que poder saiu de mim. Versículo 47. Então a mulher, vendo que não podia esconder-se, veio tremendo e prostrou-se a seus pés. Contou a todos porque tocará nele e como fora curada instantaneamente. Versículo 48. Ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Versículo 49. Enquanto Jesus ainda falava, chegou alguém da casa de Jairo e disse, sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Versículo 50. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tema, apenas creia, e ela será curada. Versículo 51. Chegando a casa, não permitiu que ninguém entrasse com ele, exceto Pedro, João, Tiago e os pais da menina. Versículo 52. Todos choravam e se lamentavam. Jesus disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. Versículo 53. Eles riram dele, sabendo que ela estava morta. Versículo 54. Mas ele a tomou pela mão e disse em voz alta, menina, levante-se. Versículo 55. O espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Jesus ordenou que lhe dessem algo para comer. Versículo 56. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Lucas 9, 1, 6. Versículo 1. Jesus reuniu os 12 e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para curar doenças. Versículo 2. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Versículo 3. Disse-lhes, não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Versículo 4. Na casa em que entrarem, fiquem ali até partirem. Versículo 5. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés como testemunho contra eles. Versículo 6. Eles saíram e foram pelas aldeias, pregando o evangelho e curando por toda parte. Salmo 71, 24. Versículo 1. Em ti, Senhor, me refúgio, nunca seja humilhado. Versículo 2. Salva-me pela tua justiça e livra-me. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Versículo 3. Se a minha rocha protetora, para onde eu sempre possa ir, dá ordem para que eu seja salvo, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Versículo 4. Livra-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio, das garras do perverso e do cruel. Versículo 5. Pois tu és a minha esperança, Senhor, desde a juventude, em ti confio. Versículo 6. Desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentaste desde o seio de minha mãe. A ti sempre louvarei. Versículo 7. Tornei-me exemplo para muitos, pois tu és o meu refúgio seguro. Versículo 8. A minha boca está cheia do teu louvor, da tua glória o dia todo. Versículo 9.
Não me rejeites na velhice, não me abandones quando as minhas forças se vão. Versículo 10. Pois os meus inimigos falam contra mim, os que espreitam a minha vida conspiram juntos. Versículo 11, dizendo, Deus o abandonou, persigam-me e o capturem, pois não há quem o salve. Versículo 12, ó Deus, não te afaste de mim, meu Deus, vem depressa em meu auxílio. Versículo 13, sejam humilhados e destruídos os meus acusadores, sejam cobertos de vergonha e desgraça os que desejam o meu mal. Versículo 14, eu, porém, sempre esperarei e te louvarei cada vez mais. Versículo 15, a minha boca falará da tua justiça e dos teus feitos de salvação o dia todo, embora não saiba enumerá-los. Versículo 16, virei anunciar os teus feitos poderosos ao soberano Senhor, proclamarei a tua justiça, somente a tua. Versículo 17, desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado, e até hoje anuncio as tuas maravilhas. Versículo 18, não me abandones na velhice, quando as minhas forças se forem, não me deixes enquanto proclamo teu poder à próxima geração e a tua força a todos os que virão. Versículo 19, a tua justiça, ó Deus, alcança os céus, tu tens feito grandes coisas. Quem se compara a ti? Versículo 20, tu, que me fizeste passar por tantas angústias e adversidades, restaurarás a minha vida e me farás subir das profundezas da terra. Versículo 21, aumentarás a minha honra e novamente me consolarás. Versículo 22, eu te louvarei com a harpa por tua fidelidade, ó meu Deus, te cantarei louvores com a lira, ó Santo de Israel. Versículo 23, os meus lábios exultarão quando cantar louvores a ti, e a minha alma, que tu redimiste. Versículo 24, a minha língua falará o dia todo da tua justiça, pois que querem o meu mal serão humilhados e envergonhados. Provérbios 12, 5, 7. Versículo 5, os planos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios são enganosos. Versículo 6, as palavras dos ímpios são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos justos os livra. Versículo 7, os ímpios são derrubados e deixam de existir, mas a casa dos justos permanece firme. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspirações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.